Você já parou para pensar no que realmente acontece quando um artista mundialmente famoso perde o controle ao vivo? E se eu te dissesse que um dos momentos mais inesperados de um show recente de Jeon Jungkook não só quase saiu do controle, como acabou se tornando uma das partes mais marcantes de toda a turnê? No universo do K-pop, onde tudo parece impecável, ensaiado até o último detalhe e milimetricamente calculado, existe uma pressão silenciosa que pouca gente enxerga. A regra é clara: nada pode dar errado. E quando falamos de Jungkook, integrante do BTS, essa regra pesa ainda mais, porque ele não representa só a si mesmo. Ele carrega uma legião global de fãs, uma imagem construída ao longo de anos e uma expectativa praticamente impossível de sustentar o tempo todo. Agora imagina a cena com mais calma. Nova York pulsando lá fora. Uma arena lotada. Gente de todas as partes do mundo reunida por um único motivo: ver Jungkook ao vivo. Não é apenas mais um show. É o terceiro de uma sequência intensa, onde o cansaço começa a aparecer, mesmo que ninguém perceba. E ainda tem um detalhe que quase ninguém sabia naquele momento. Dias antes, ele estava doente. Sim, enquanto tudo parecia perfeito no palco, existia uma batalha acontecendo nos bastidores. Nos 2 primeiros shows, sua voz não estava no auge. Não era algo gritante, nada que comprometesse a apresentação. Mas os fãs mais atentos perceberam pequenas diferenças. Um leve esforço a mais. Um controle mais consciente. Aquela sensação de que ele estava dando tudo de si, talvez até além do limite. E isso levanta uma pergunta importante. Até onde vai a resistência de um artista? Chega então o terceiro show, o momento decisivo. Aquele em que o corpo já está cansado, a mente já está sobrecarregada, mas a expectativa continua exatamente a mesma, ou até maior. As luzes se acendem, a música começa, e Jungkook entra no palco como se fosse o primeiro show da vida dele. Energia lá em cima, presença absurda, controle total. Ou pelo menos, era o que parecia, porque no meio da apresentação, sem qualquer aviso, algo acontece. Um som seco corta o ambiente. Um estalo. E de repente, a guitarra falha. Uma das cordas simplesmente estoura. Agora pensa na dimensão disso. Não é um ensaio. Não é um erro que dá pra cortar na edição. É ao vivo. É naquele exato momento. Com milhares de pessoas assistindo, celulares gravando, olhos completamente focados nele. E aí vem a pergunta que define tudo. O que você faria? Porque nesse tipo de situação, não existe tempo para pensar. Não existe roteiro. Não existe plano B perfeito esperando. Existe só você e a sua reação. Por um segundo, o tempo parece desacelerar. Mas Jungkook não para. Ele não demonstra pânico. Não interrompe o show. Não deixa o momento quebrar a conexão com o público. Ele continua. Se adapta. Improvisa. Transforma o que poderia ser um erro gigantesco em algo quase imperceptível para quem estava assistindo. E é exatamente aí que acontece algo que muita gente não percebe na hora. A diferença entre um artista treinado e um artista de verdade. Porque técnica você aprende, mas presença de palco em situações de pressão extrema, isso não se ensina facilmente. Mais tarde, já no hotel, ainda com a energia do show correndo no corpo, Jungkook decide fazer algo raro. Ele abre uma live, sem produção, sem edição, sem roteiro, só ele e os fãs. E é nesse momento que a gente descobre o que realmente aconteceu por dentro. Ele conta que, na hora em que a corda estourou, o pensamento foi direto. O que eu faço agora? Não teve preparo, não teve aviso. E mesmo assim, ele lidou. Mas o mais surpreendente vem depois. Ele começa a rir. Sim, rir. Transformar aquele momento de tensão em algo leve, quase engraçado. E isso revela algo muito maior do que o erro em si. Mostra maturidade. Mostra confiança. Mostra que ele não precisa de perfeição para entregar um grande espetáculo. E como se isso já não fosse suficiente, tem outro detalhe que torna essa história ainda mais interessante. Apesar do cansaço acumulado, do fuso horário, da pressão e até do resfriado recente, Jungkook afirma algo que pega muita gente de surpresa. Aquele foi o melhor show dos 3. E isso muda completamente a perspectiva. Porque não foi o show mais perfeito tecnicamente. Foi o mais verdadeiro, o mais intenso, o mais vivo. E talvez seja exatamente isso que cria uma conexão tão forte com o público. Porque as pessoas não se conectam só com perfeição. Elas se conectam com verdade. Elas se conectam com momentos que não podem ser replicados.
com situações que acontecem uma única vez e nunca mais da mesma forma. E tem mais uma camada nessa história que muita gente nem para pensar. Performar doente, cansado e ainda lidar com imprevistos no palco não é só uma questão de talento. É disciplina, é controle emocional, é anos de experiência sendo testados em segundos. E Jungkook passou por esse teste ao vivo, sem filtro, sem segunda chance. E passou com uma naturalidade que faz parecer fácil, mas não é. No final de tudo, a pergunta que fica é a mesma do começo. O que acontece quando um artista perde o controle ao vivo? No caso de Jungkook, ele não perdeu. Ele se adaptou. Ele transformou. Ele elevou o momento. E provou mais uma vez porque é considerado um dos artistas mais completos da sua geração. Porque no fim das contas, não é sobre nunca errar. É sobre o que você faz quando algo sai do controle. E naquele palco, naquela noite, diante de milhares de pessoas, Jungkook não apenas continuou o show, ele transformou um imprevisto em um momento inesquecível. E quando a live já estava chegando ao fim, com a energia diminuindo aos poucos e a voz mais tranquila depois de tudo que aconteceu, ficou claro que aquela noite tinha deixado algo diferente no ar. Não era só mais um show encerrado, nem apenas mais uma apresentação bem executada. Era como se alguma coisa tivesse mudado. Não de forma grandiosa ou dramática, mas de um jeito sutil, quase silencioso. Porque momentos assim revelam camadas que normalmente ficam escondidas. No palco, o público vê o artista pronto, preparado, confiante. Mas por trás disso, existe alguém tomando decisões em frações de segundo, lidando com falhas inesperadas e, ao mesmo tempo, sustentando a responsabilidade de não quebrar a experiência de milhares de pessoas. E naquela noite, Jungkook mostrou exatamente isso. Não apenas habilidade, mas consciência do que significa estar ali. Não se tratava mais de provar algo. Não era sobre impressionar. Era sobre sustentar. Sustentar a música, o momento, o público e a si mesmo. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes que quase ninguém comenta. Existe uma diferença enorme entre alcançar um nível alto e conseguir se manter nele quando algo foge do controle. Porque é nesse tipo de situação que a técnica deixa de ser o centro e o instinto assume o comando. E o instinto dele não falhou. Pelo contrário, ele revelou um tipo de confiança que não vem de ensaio, nem de preparação imediata, mas de experiência acumulada. De alguém que já passou por diferentes palcos, diferentes pressões e que mesmo assim continua evoluindo. E isso fica ainda mais evidente quando a gente observa o jeito como ele lidou com tudo depois. Não houve tentativa de esconder o erro, nem de minimizar o que aconteceu. Também não houve dramatização. O que existiu foi uma leitura simples, quase honesta demais para o nível de exposição que ele tem. Como se ele entendesse que não precisa transformar tudo em perfeição para que seja significativo. E talvez seja exatamente isso que cria uma conexão tão forte. Porque no meio de uma indústria que muitas vezes valoriza o controle absoluto, ver alguém lidar bem com o inesperado traz uma sensação diferente. Mais próxima, mais real, mais humana. E isso permanece. Muito depois do último acorde. Muito depois das luzes se apagarem. Muito depois da live terminar. Fica na memória de quem assistiu. Fica nos detalhes que foram percebidos aos poucos. Fica naquela sensação de que algo especial aconteceu, mesmo que não tenha sido planejado para isso. E o mais interessante é que esse tipo de momento não pode ser recriado. Não dá para ensaiar. Não dá para repetir. Ele simplesmente acontece e depois vira referência. Não por ser perfeito, mas justamente por não ter sido. Porque no fim, o que marca de verdade não são os segundos em que tudo saiu exatamente como esperado, mas aqueles em que alguém conseguiu manter tudo de pé, mesmo quando algo tentou desmoronar. E Jungkook fez isso sem precisar transformar a situação em espetáculo. Ele fez porque precisava, porque era o momento, porque o palco não espera. E talvez seja por isso que quando tudo terminou, não ficou a sensação de erro. Ficou a sensação de domínio, de alguém que entende o espaço que ocupa, que reconhece o peso que carrega, mas que ao mesmo tempo não se perde dentro disso. E enquanto muitos ainda discutem técnica, performance ou detalhes específicos daquele show, o que realmente permanece é outra coisa. É a forma, é a postura, é a maneira como ele atravessou um imprevisto sem deixar que ele definisse o resultado. E isso diz muito mais do que qualquer apresentação perfeita poderia dizer.
Porque no final das contas, não é sobre evitar falhas. É sobre o que você constrói quando elas aparecem. E naquela noite, sem roteiro, sem aviso e sem margem para erro, ele construiu algo que vai muito além de uma performance. Construiu um momento que continua sendo sentido, mesmo depois que tudo acabou.